Fala, aventureiros! Para onde nós estamos indo, Sansão? Estamos indo numa escola conversar com uma turminha da quarta série, falar sobre o Turma da Mônica. Quarto ano, né? Porque agora eu sou velha. Não sei, quarto ano. Quarto ano, terceiro, enfim. Que corresponde à quinta série passada e à quarta série da anterior e à terceira série. Depois do planejamento do governo, da educação, é isso aí. Enfim. Estamos indo visitar uma escola que a tia do Vi é professora. Lá. E por que a gente está visitando essa escola? Porque a gente é louco e vai visitar? Não. É porque dentro do plano pedagógico dela, ela incluiu o Maurício de Souza. Não só isso, ela fala de quadrinhos também. Então ela já explicou como é que funciona quadrinhos, como é o processo de criação dos quadrinhos, etc, etc. A linguagem de quadrinhos. Sim, como escrita linguística mesmo, né? E aí ela usou o Maurício de Souza para introduzir isso. E aí, aproveitando que nós estamos com uma mini férias aqui, por que não, né? Levar o Sansão para as crianças conhecerem. Ele tá aqui na mochila. Então, estamos chegando lá. É pertinho, né, da casa da avó do Vi aqui. Então a gente tá indo andando, tomando um sol do cerrado. Alimentando a vitamina D pelo resto do ano. E aí a gente vai mostrar o possível. Lembrando que a gente não pode mostrar, né, o rosto das crianças, porque não tivemos autorização prévia. Mas a gente vai tentar registrar um pouquinho como que vai ser esse bate-papo, não é mesmo? Isso aí. Acompanha nós. E o Vi vai trazer com ele um personagem que é Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo, né? Com vocês, para levar a nossa Páscoa, Oi pessoal, boa tarde. Tudo bem? Eu sou o Vinícius, o pessoal me chama de Vini também. Sansão aventureiro. Queria saber se vocês não estão estranhando que o Sansão é amarelo. A ilustração da Mônica do Gibi, ele não é azul? Ah, então vocês sabem que esse aqui é o antigo? Mais momento, vamos aproveitar. Se nós não Se nós, mas não é assim, né, João? Então, ó, não tem o hábito da leitura, não conheciam as historinhas, os personagens, muitos ainda estão conhecendo. Mas depois de nós termos feito o estudo da estrutura do texto, entender como que é uma história em quadrinho, das pitadas de humor, das características de cada personagem, então a gente chegou no perfil do Sansão Aventureiro, que nos ajudou um pouco mais entender da vida do Maurício, que o Maurício hoje tem uma big de uma produtora. Então outras coisas a gente foi entendendo com você. E aí, da possibilidade de você estar aqui, a gente juntou tudo isso para você contar mais coisas para os meninos da sua vivência, dos seus estudos e do tempo que você tem, que você convive e lida com isso. Então, os meninos têm algumas perguntas para fazer para você. E nós vamos começar com o Luiz Felipe. Boa tarde. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, meu nome é Luiz e eu sou do quarto ano e vou te entrevistar. Como que o Maurício de Souza entrou na sua vida? Como o Maurício de Souza entrou na minha vida? Bom, eu sou o meu pai ele é jornaleiro. E eu, desde quando eu cresci, eu lia os gibis dentro da banca de jornal dele. Então foi assim que eu conheci o Turma da Mônica. Aliás, ainda tem banca de jornal por aqui? Tem. Tem bastante ainda? E aí eu comecei a ler a Turma da Mônica dentro da banca de jornal do meu pai. E aí eu cresci lendo Turma da Mônica a vida toda, eu nunca parei de ler os gibis, aí depois vieram outras edições diferentes, né? Turma da Mônica Jovem, a Graphic MSP, que é aquelas com os mesmos personagens, só que com traços diferentes, né? Aí eu vi que a Cheta, vocês já leram também, né? Sim. E aí quando eu fui estudar, saí de São Paulo, fui estudar. Quando eu voltei de São Paulo, eu voltei para São Paulo, eu tive oportunidade de ir em alguns eventos de quadrinhos. Sabe os gibis?
os gibis eles não vendem só na banca de jornal. Tem muitas feiras e o artista que desenha, ele vai lá. Ele vai lá desenhar, ele desenha pra você na hora. E aí eu fui conhecendo vários artistas. E teve um dia que eu fui num evento muito grande, um dos maiores eventos do Brasil de gibi. A Turma da Mônica estava lá e foi quando eu levei esse Sansão que eu já tinha. Eu levei esse Sansão e eu girei ele lá no meio do evento e o pessoal viu. A gente começou a falar do Sansão, falar sobre gibi da Turma da Mônica. E aí quem produz a revista da Turma da Mônica é a Panini. Aí ela chamou a gente para ir em alguns outros eventos que o Maurício Souza também estava lá. Aí a gente passou a conhecer ele várias outras vezes. Foi assim que o Maurício Souza, acabei conhecendo ele. Beleza? Uma das pessoas que te mandou mensagem no Instagram fui eu. Ah, legal. Eu vou te mandar um oi lá então. Beleza? Claro. Sou estudante do 4º ano e eu quero te entrevistar. Manda ver. Qual que é o seu personagem favorito da Turma da Mônica e por quê? Nossa. O personagem que eu mais gosto é o Chaveco. Vocês conhecem o Chaveco? Sim! Gente que não conhece o Tem gente que Chaveco. não conhece o Chaveco. Bom, o personagem favorito que eu gosto é o Chaveco, porque eu acho que as histórias dele são muito engraçadas. Porque ele é o tipo de pessoa, o Chaveco, que ele tenta... Sabe aquele jogador de futebol que quer ser o titular no jogo? Ele tenta ser o titular de tudo, mas ele não consegue. Ele é sempre secundário. Só que ele é muito bom sendo secundário, porque a característica dele não ser o cara que é titular, ele ser outra pessoa. Porque ele faz muito bem esse trabalho, ele é muito engraçado. E ele tem Então, o melhor cachorro. Ele tem o melhor cachorro, que é o Chimbuca, o cachorro dele. Que é verdinho? Não, ele é o meio amarelinho. amarelinho e marronzinho dele. Ele parece poodle. É. Ele é bem engraçado. E aí o Chaveco é o meu personagem que eu acho mais engraçado, que eu mais gosto, e o que a gente sempre torce pra ele ganhar. Inclusive na graphic MSP dele, né, chama Vitória a graphic dele, justamente porque ele é persistente, ele vai atrás, ele contra tudo e contra todos, ele quer sempre estar... Ele tem um jeito dele de cativar as pessoas, então eu gosto muito dele. E é muito engraçado porque as pessoas me dão sempre presente do Cebolinha. Então a coisa que eu mais tenho lá em casa é de Cebolinha. E por conta do Sansão, eu passei a ganhar muita coisa da Mônica em casa. Então lá em casa tem algumas coisas do Chaveco, muita coisa do Cebolinha e muita coisa da Mônica agora também. Mas eu gosto mesmo assim do Chaveco por conta disso. E você? Ah, assim, eu gosto mais do... Assim, eu não gosto literalmente do personagem. Mas eu acho o cachorro da Mônica engraçadinho. O Monicão. Esse é engraçado também, eu também acho. Mas assim, meu personagem favorito mesmo é o Cascão, porque ele assim, é amigo do Cebolinha, mas ele não é de fazer plano que nem o Cebolinha, não. Ele tenta corrigir o Cebolinha para não fazer plano. Ele tem que fugir, né? E ele faz esporte, ele gosta muito de esporte, Cascão. Futebol. Né? Pena que Bem ele é legal. corintiano. E ele é corintiano. É Cascão é corintiano. Boa tarde, eu sou aluno do 4º ano da Escola de Armas e hoje eu vou te entrevistar. Sansão Aventureiro, quando você criou o perfil do Sansão Aventureiro e por quê? Bom, eu criei o perfil em 2022, foi com esse Sansão, mas eu comprei esse Sansão em 2013. Porque ele é uma edição... Vocês sabem que o Sansão original ele é amarelo, né? Porque lá no começo, quando o Maurício começou a desenhar, o Sansão da Mônica mesmo, quando era pequenininha, era amarelo, era uma Sansão de palha. E aí ele fez o primeiro desenho da Mônica com Sansão amarelo. Depois ele foi vendo que para combinar as cores dos quadrinhos, o Sansão ficou melhor azul. E depois ele ficou... Por isso que ele ficou azul depois. E aí quando a Mônica fez 50 anos da personagem, em 2013, eles relançaram esse Sansão aqui amarelo. Ele veio numa caixa toda bonita, toda diferente. Aí eu comprei e guardei. Ele ficou lá, paradinho, durante muito tempo. 10 anos. 10 anos quase. E aí, em 2022, nesse evento,
Era um evento que o Maurício de Souza ia estar no palco, a Turma da Mônica ia estar no palco. E eu levei o Sansão porque era um evento comemorativo. Foi quando a gente apareceu no vídeo lá do evento. Foi o dia que você rodou. Foi o dia que eu rodei o Sansão. Foi você que rodou, né? A foto Foi o dia que ela rodou o Sansão e a gente apareceu no vídeo. E aí, um tempo atrás, tinha um personagem nas redes sociais que era o Cebolinha, era o boneco do Cebolinha, que ele começou a aparecer em filmes, começou a aparecer em vários lugares muito aleatórios, assim. Mas primeiro tinha um anão. E era um anão de jardim que ele também aparecia em vários filmes, A lugares pessoa aleatórios. pegava um anão de jardim e aí ela ia pra Itália. E Aí tirava ela foto tinha uma lá. foto do anão. Aí ela ia pra Pra Goiânia. E Goiânia, tirava tinha uma foto fotinho lá. dele lá. Aí ela ia pra praia, aí tinha o mesmo anão. Aí a gente pensou, e se a gente fizer isso com o Sansão? E aí teve um boneco do Cebolinha que começou a aparecer em filmes também aleatoriamente, ninguém entendia por quê. E aí nesse dia do evento, voltando pra casa do evento, a gente teve a ideia de abrir uma página do Sansão aventureiro, porque com a mesma ideia dele estar em vários lugares e tirar foto com eles assim, aleatoriamente mais ou menos. Então foi a partir dessa ideia. E é um lugar que eu sou professor de educação física, eu tenho duas redes. Uma parte eu falo de educação física mesmo, esporte, exercício físico, e eu tinha muita vontade de falar de gibi, de quadrinhos, da Turma da Mônica. Eu tava querendo um espaço também pra falar disso. Aí eu acabei abrindo o Sansão pra falar disso também, de exercício, quadrinhos, Turma da Mônica, do Sansão. É por isso que eu fiz. E de onde veio. Certo? Eu fiz essa revistinha pensando na Turma da Mônica. Aí, na história da Turma da Mônica, na minha revista, eles estão aprendendo as gírias dos estados do Brasil. Aí, o Cebolinha gosta, na minha cabeça, né? Na minha cabeça, nessa história, ele gostava do Rio de Janeiro. Aí, quando o Cascão, ele tá ensinando as gírias, ele primeiro fala do Rio Grande do Sul, que é o Barro, o Tchê, e mais outras, mais difíceis, mas é Barro, o Tchê. Aí, o Cebolinha acha o Cascão, ele acha o Cascão muito chato, porque o Cascão não queria aprender, ele queria brincar e fazer mais famílias. Mas quando o Cascão fala do Rio de Janeiro, ele fica muito feliz e já começa a prestar atenção. Aí ele queria agora de São Paulo, por causa que Rio de Janeiro e São Paulo também é uma cidade muito diferente. Aí o Cascão, ele fala do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, lá de Minas Gerais e aqui de Goiânia. E aí, quando ele termina de falar, a Mônica e a Magali chegam pra conversar com o Cebolinha e o Cascão. E quando o Cascão percebe isso, ele fica com vontade de compartilhar isso para a Mônica e para a Magali. Aí ele fala que eles podem falar diferente. O Cascão fala goianês, ele vai falar goianês, Cebolinha carioquês, a Mônica mineirês e a Magali gauchês. Aí eles decidem e começam a falar. Aí o Cascão fala, tem mais um trem desse? Desde que é bom demais. E o Cebolinha responde, qual é? Você tá ligado de gibi, hein? Aí a Mônica vai lá e responde de novo, nó, tá certinho, vai. Aí a Magali fala, bagulho, esse gibi é bom, hein, tio? E aí eles queriam fazer de novo, mas trocando, trocando pra Magali falar outra gíria e o Cascão falando. Aí o Franjinha, quando eles estavam brincando numa brincadeira passada, o Franjinha ele tinha ganhado muitas vezes, ele ficou bravo com o Franjinha. Aí quando o Franjinha chega e pergunta o que ele está fazendo, eles não querem brincar com ele e falam nada. Aí acaba. Que legal. Sansão Aventureiro, eu fiz
esse gibi da Turma da Mônica em Viagem para Goiânia. Eles foram viajar para Goiânia. Tipo que nem a gente, né? E aí eles veio para Goiânia. E a cada segundo eles aproveitaram cada coisa. Aí eles chegaram e também, como a Magali é comilona, eles sempre se perdiam dela porque ela sempre estava em alguma lanchonete comendo alguma coisa. Comendo um hot dog. E aqui, a Mônica também, eles foram para cada lugar. A Mônica primeiro foi para umas vitrines de roupas, a Magali foi para a lanchonete, pit dog, e também eles foram para o shopping várias vezes, foram no cinema, foram em vários lugares. E aí, também eles foram pro parque de diversões, outras coisas. E no final da história, eles ainda foram pra praça e eles foram lá pra praça. Oi, Victor. Oi. Bom? Eu sou estudante do 4º ano, Victor Chiqueira. E eu fiz esse gibi inspirado naqueles planos que o Cebolinha sempre faz. E sempre dá errado. E começa com o Cebolinha apresentando pro Cascão o plano. Que é, eles construíam uma casa e o Cebolinha ficar no teto da casa. Enquanto a Mônica chegar pra tentar abrir a porta, o Cebolinha joga uma corda e pega o Sansão. Uma boa ideia. O Cebolinha constrói a casa, depois a Magali chega perguntando o que o Cebolinha tá fazendo. O Cebolinha responde, oi Magali, é uma casa. Aí a Magali fala, o que é isso? Não, ela perguntou o que é isso, aí o Cebolinha fala, é uma casa. Aí ela fala, ah tá. E depois volta pra sua casa pra comer mais. Não. E depois, quando a Mônica chega, o Cebolinha já está preparado em cima da casa. E quando ele joga a corda, ele pega o Sansão. E a Mônica fala, devolve. Só que aí, o Cebolinha não esperava que a Mônica tinha o Sansão Aventureiro. E a Mônica jogou o Sansão Aventureiro no Cebolinha. Bom. E o Cebolinha bateu no Sansão Aventureiro e os dois caíram no chão. Só que a Mônica conseguiu pegar o Sansão Aventureiro. Boa tarde. Bom? Meu nome é Elisa, eu tenho 9 anos, eu sou estudante de 4º ano e eu vou apresentar minha revistinha que eu fiz. Minha revistinha, eu fiz ela inspirada na Turma da Mônica, que o Cascão, o Cebolinha, a Mônica e a Magali e o Franjinha vão para uma aventura em um mundo invertido. A história começa que quando o Cascão levanta da cama, ele entra pelas ruas e encontra o Cebolinha. E o Cascão logo fala, oi Cebola, e o Cebola fala, oi Cascão, vamos pro laboratório do Franjinha? E o Cascão, eu já tava indo pra lá, vamos lá. E enquanto eles estavam indo, o Franjinha estava fazendo algumas misturas. E quando o Cebolinha e o Cascão chegou, o Franjinha fez uma coisa que deu um pouco errado. Uma coisa no chão que ele identificava como um portal. E o Cebolinha e o Cascão já iam entrando, quando de repente eles caíram lá dentro. E no momento que eles caíram, o Cascão caiu no chão e ficou lá deitado, enquanto o Cebolinha, ele caiu em pé e falou sinistro. E ele ficou paralisado, pensando no que ele tinha acabado de falar. E a Cebolinha e a Mônica chega e fala, oi gente. E ela pergunta, aí ela já chega e fala, Cascão, quando ela de repente vê o Cascão tomando banho. O Cascão responde, o quê? Aí ela se pergunta, tomando banho? E ela se pergunta de novo, se o Cascão tá tomando banho, o Cebolinha deve estar fazendo o quê? E quando ela vai explorando mais aquele lugar, ela encontra o Cebolinha cantando uma música, que ela é bem assim, isca, rabisca, um rato, uma rã, um rádio, um relógio e um raio que reluz. E ela e ela fica totalmente impressionada. E ela explora mais aquele lugar e encontra a Magali.
e ela cumprimenta a Magali e fala assim, pelo menos a Magali tá normal, né? E ela chega na Magali e fala que tá todo mundo hipertermo. E a Magali concorda. Aí, quando de repente, a Magali e a Mônica vão explorando mais aquele lugar, quando de repente a Magali fala que a Mônica que encontrou uma porta escrita de saída. E a Mônica falou, Geralmente trecos estranhos. Trecos estranhos, gente. Melhor que trecos estranhos, gente. Bom, uma historinha que era de vocês. manda ver. E também é outros planos de colibri de cebolinha. Mas vai dar certo? Vamos saber agora. O Cebolinha estava indignado, porque ele não conseguia nada. Ele só pensava nos planos infalíveis. E até que uma hora, e até a hora que ele ficou com um cascão. E até apareceu lá. Até que um dia ele chegar para espiar um dos visitantes, que são vocês. E você estava com a Mônica, conversando. Até que o Cascão e o Cebolinha viu o Sansão Aventureiro. E o Cebolinha teve a ideia de conversar com você. É verdade, a gente nunca conversou com o Cebolinha assim, né? E no outro dia, o Cebolinha estava falando, tipo, que você vê a Mônica. E ele fala assim, ó, eu notei que você tem um outro coelho. Sim, vovô, você disse que tem. E o Cebolinha, como imaginado, pediu. Você pode me emprestar? E com um suspirinho, sim. E aparecia a Magali em um restaurante, falando que amou uma comidinha. E depois aparece o Cebolinha com seu aventureiro. E depois a Magali falou que tinha que avisar a Mônica. A Mônica parece sabendo de nada. Até a Mônica falar que tava. Até ela falar que o Cebolinha tava com Sansão Aventureiro. Aí ela ficou alertada. E apareceu lá, que era um troféu pra eles. Não, Sansão era um troféu pro Cebolinha. E a Mônica ia entediada. Não, é indignada. E você via lá, com aquela carinha lá, o Cebolinha tava com aquela carinha assim. Aí você correu lá, pegou o Sansão Aventureiro. Cebolinha começou a chorar. Apareceu um anjinho e falou o que aconteceu com ele. Cebolinha falou que era a única coisa que ele tinha. O anjinho falou qual era. Aí você aparece e falando que o Cebolinha queria machucar a Mônica. Aí o Cebolinha falava que a Mônica só batia nele. Aí ele falou que só era conversar com ele. O Cebolinha falou com aquele sério. E depois disso, quer? E aí, Cebolinha. Depois Cebolinha pediu desculpas e você foi lá na Mônica, falando que se ele e a Mônica podia prejudicar o Cebolinha. Logo depois que eles teve boas relações. E você aparece no final. E o gibi? Você já teve algum gibi ou história maior que te marcou na sua vida? Nossa! Teve um gibi que eu até comentei num vídeo, quando foram me entrevistar uma vez lá em casa, que é um gibi que o Cascão
era o Beduíno do Deserto e o Cebolinha era o Pirata dos Sete Mares. E aí eles brincam entre eles, enfim, é uma história que minha mãe leu, eu li, e a gente releu junto várias vezes. É uma história muito engraçada essa história. E ficou marcada, assim, a gente gostou bastante, é uma das histórias que a gente sempre lembra. Mas assim, tem muitas outras, né? Tem uma história muito bonita que é da irmã do Chico Bento, que ela virou estrelinha. E essa história foi lançada quando eu nasci. Foi em maio de 1990. E é uma história muito bonita também. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde. Meu nome é Gabriel, sou estudante do quarto ano e irei te entrevistar. Como foi a sua sensação de quando você encontrou com o Maurício? Vocês estão engraçados. Essa história é muito engraçada. Porque apesar de eu ter visto ele no dia que eu... Sansão Amarelo, né? Teve uma vez que eu vi, que era assim, eu morava em outra cidade, não em São Paulo. Aí uma amiga minha falou assim, Vinícius Maurício Souza, junto com o Cortella, vai estar em São Paulo. Falou, vocês conseguem vir? Eu falei, eu não consigo pegar o ingresso, porque para pegar o ingresso era 7 horas da manhã, e eu não conseguia chegar em São Paulo esse horário. O que aconteceu? A minha irmã, ela foi pegar esse ingresso, guardou esse ingresso pra gente, e a gente só foi mais à noite pra São Paulo, no dia do... A gente pegou um ônibus, correndo. saiu da cidade que a gente morava, foi pra São Paulo. E aí teve o dia do autógrafo com o Maurício. A gente assistiu ele apresentou que nem a gente tá aqui, ele tava aqui conversando, a gente tava assistindo ele. Aí teve a hora de pedir autógrafo pro Maurício, né? Eu falei, não, eu vou falar que meu pai é feito banca de jornal, não sei o que, eu sou filho de jornaleiro, que eu lia muito gibi. Aí chegou a minha vez. Aí eu fui lá, tirei foto com ele e fiquei assim, ó. Travadão. Esqueceu tudo. Esqueci tudo que eu ia falar, não falei nada. Quando eu vi, já tinha batido a foto e eu já falava, vamos, já deu, vamos embora. E você nem falou. E eu nem falei com o Cortella, nem falei oi pra ele. Ignorei ele, ignorei o Cortella. E aí essa foi a primeira vez que eu pedi um autógrafo com ele, tentei conversar com ele, que não saiu nada, né? E aí em 2022, aí sim, foi a segunda vez com o Sansão já. E aí dessa vez eu consegui conversar com ele, eu mostrei e falei, ó, tem um negócio aqui diferente. Aí ele viu tudo, né? Mas essa primeira vez eu fiquei travado, fiquei assim, tipo, nossa... É ele mesmo. É ele mesmo, né? Mas foi bem emocionante, assim. Quem perguntou? Como foi na MSP? É muito mágico ir lá, porque vocês estão vendo os gibis, né? É exatamente como chega nisso. Pega um gibi, tira. O gibi é literalmente lá você vê cada... Tá vendo esses quadrinhos assim, ó? Tá tudo colorido? A primeira versão que sai dele não é colorida, é tudo preto e branco. Eles desenham de lápis, depois eles passam no nanquim, é tudo desse jeito. Só depois vira um negócio que vem pra vocês assim, desse jeito. Então você vê todo o processo, desde a parte de que eles escrevem os roteiros, os temas que eles vão fazer, até alguém que passa os traços, o outro que passa a cor, outro que faz o balão. Então você vê cada um desses processos. Então assim, não, alguns, aí tá, muito legal a pergunta. Alguns são, tem gente lá ainda que é uma galera que começou com o Maurício já tem lá 60 anos de casa, 50 anos de trabalho lá na MSP. Alguns fazem à mão ainda, lápis, a ponta, tudo processo manual, até passar para o computador e imprimir aqui, né? E outros fazem direto no computador. Tem as duas gerações que trabalham ainda lá na MSP. E é muito legal você ver tudo do zero. Então você vê um desenho começar a rabiscar, você fala, não vai dar nada. De repente já tem o Cascão desenhado, a Mônica desenhada, o céu desenhado, a graminha desenhada. Inclusive a gente não pode filmar lá, porque senão a gente pega spoiler. Tem uma parte lá que ele tá desenhando, fazendo gibi, que é meio que um gibi de ferro que ele desenhou em cada parte de menino olhando pra... Tipo, não tem quando a pessoa vai ganhar o seu troféu e a medalha? Tem um menino tipo assim, que apareceu lá no seu vídeo, quando você foi lá na MSP. Boa tarde, Rafa, tudo bem? Eu sou um quarto ano e eu vou fazer uma
você pode falar pra gente? Uma mensagem. Bom, eu não imaginava que futuramente eu ia conseguir juntar. Pra quem não sabe, eu sou professor de educação física também. Eu não trabalho em escola, assim, eu trabalho em outra parte de educação física, Em tá? academia. Em academias, assim. E eu não imaginava que um dia eu ia conseguir juntar, falar de exercício físico e quadrinhos, e gibi. Isso era muito distante, assim, eu nem imaginava. Porque gibi é uma coisa que eu gosto muito, assim, de ler, de gostar, sabe, assim. Não é nada que eu faço pra trabalhar. Agora, educação física, apesar de eu gostar muito de educação física, sempre joguei bola, sempre joguei vôlei, futebol, sempre fiz isso, nadei também, mas é uma coisa que acabou virando profissão para trabalhar. Acabou que em um certo momento eu consegui juntar o que eu gosto com o que eu trabalho. Então hoje eu consigo falar de exercício físico justamente para o pessoal que desenha lá na Turma da Mônica. Então o pessoal que desenha, tem aluno meu que trabalha lá na Turma da Mônica, que são meus alunos de exercício físico, então eu passo exercício para ele. Então, assim, se vocês acham que às vezes não dá para juntar uma profissão com alguma coisa que vocês gostam, às vezes dá, e muitas das vezes dá. Então fica a mensagem para vocês. E às vezes a profissão fica muito mais gostosa de fazer, quando você tem uma coisa que é um trabalho e uma coisa que é um trabalho para uma coisa que você gosta muito. Que eu gosto muito de ler gibi, por exemplo, Turma da Mônica, e hoje consigo juntar os dois. Beleza? Eu quero falar para o Vinícius que, às vezes, né, a gente joga as palavras assim, né, Elias? E demora para elas acharem um cantinho para poder germinar. Então, assim, todas essas ações que a gente faz aqui na sala, né, Elias? Eu acho que os meninos vão demorar muito a compreender. Eu acho que hoje eles estão emocionados, empolgados, os meninos só estão pensando que vai ter futebol no final, etc e tal. Mas eu ainda acredito muito que fica uma mensagem, né? Que fica uma mensagem do que a gente faz. E para eu que conheço o Vinícius desde quando ele é pequenininho, eu posso dizer o tanto, desde quando ele nasceu, como a sua mãe esteve aqui, você se emocionou, eu fico muito emocionada. Né? Porque eu vou chorar, a pessoa chorou também. Mas se pergunta. Né? Se pergunta. Porque Vi, a te ama muito você. E eu tô me sentindo assim, muito feliz de poder dizer para você que o que você faz alcança muitas vidas. Eu tô querendo dizer para você, com tudo isso aqui que a tia fez, que o que você faz é importante, meu filho. Tá? Que pode ser que vá passando os dias, isso não reverbere em algum lugar, mas tem alguém em algum canto que está sendo tocado pelo seu exemplo, pela boa gente que você é, pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Então a tia queria fazer isso para você, para dizer para você assim, faz como o Maurício, não desiste, segue, sabe que a tia te ama muito. E juntar os meninos, que é o meu trabalho, o que eu faço 10 horas por dia, é o que eu tinha de mais importante para te dar, tá? A na vida só delira, então a gente vira aí no meio disso tudo, dando tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja feito no outro, passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja feito no outro. Agora é o momento que a gente está encarnando o professor de educação física, que a gente está administrando o jogo de futebol aqui, que está um pouco caótico, mas está bem legal. Ó, eita, ó, peraí. Vai rolar um pênalti ali, mano. Não era pênalti. Acabamos de terminar o evento aqui, a minha participação no evento, foi bem legal. Os alunos fizeram várias perguntas muito interessantes, inclusive, sobre Maurício Souza, Turma da Mônica, próprio Sansão Aventureiro. Foi bem divertido, bem emocionante, inclusive.
Queria agradecer a minha tia, que é a professora aqui da escola. E olha que legal, a gente tava passando no corredor e foi a Tami que viu isso aqui. Eu nem tinha reparado, na verdade. E tem... Pra quem não sabe, minha tia tá trabalhando com a linguagem de quadrinhos na escola, na turma dela. E ela fala desde a produção do quadrinho, que a linguagem de quadrinhos é diferente de uma linguagem de livro, não é uma literatura, mas é um tipo de linguagem diferente, né? E aí eu deixo pros especialistas falarem aí, que eu sei que tem uma galera fera que fala sobre esse assunto. E a gente passando aqui, tem aqui uma imagem minha aqui que eu vi depois, né? 3 anos no São Aventureiro, são imagens que estão no Instagram, explicando um pouquinho do que eu faço. E aqui são alguns desenhos que os próprios alunos fizeram. Esse aqui achei muito legal. Metade Sansão azul, metade amarelo. Tem gente pedindo volta cor amarela do Sansão porque é mais bonita, enfim. Está bem divertido. Ah, você era bonito amarelo, volta a ser amarelo. Esse aqui também tá muito divertido. Ah, eu toquei no Pelé, já que o Vini tocou no Maurício tocou no Pelé, o Pelé tocou no Neymar, enfim, tá bem engraçado aqui. Olha a molecada aqui, ó. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Show, ficou legal. Então, ó, e aí tem vários aqui, Sansão amarelo. Aqui é a biografia do Maurício, que é o que eles estão trabalhando, né? Acho que como referência tem o Maurício Souza como quadrinistas também. Os prêmios, os personagens. E tem até a foto da família do Maurício aqui. Tá faltando uma galera aqui, mas... Tá aí as fotos. Então é isso. Foi um evento super inusitado, um convite super legal pela escola. E eu queria agradecer todo mundo que veio, que estava aqui, todo mundo que me seguiu no Instagram, a minha tia que topou fazer isso, chamou para fazer esse trabalho, que eu achei realmente muito incrível. E nunca foi ideia do Sansão Aventureiro chegar nesse nível assim. Era só uma página que a gente publicava coisas de quadrinhos que a gente gostava e coisas relacionadas à Turma da Mônica. E virou um negócio muito maior do que a gente podia imaginar. E aí, galera, porque ele tá com o microfone aqui, ó. Então, acabou, gostou? Eu gostei bastante. Eu tive que filmar tudo e controlar tudo, mas tudo bem. Foi ótimo. Eu sou professor de educação física, vocês sabem, né? Nós somos, né? Então a gente teve que dividir entre a parte artística e a parte... A gente é professor de academia, né? Então é um pouquinho diferente. Mas foi divertido. Foi bem legal, foi bem legal. Então é isso. Então, até a próxima aventura. Antes de acabar, uma coisa importante, né? Que os nossos fãs pediram para ser citados. Então, um beijo pro Vitor Siqueira, pro Kaique, pro Enzo, pra Lorena. E aí depois a gente vai mostrar também as coisas que a gente ganhou deles. Em todo mundo. Se eu não falei é porque é muita gente, viu, gente? Verdade. Não é porque você não é especial, é só porque eu esqueci mesmo. Mas a gente vai tentar falar o nome de todo mundo depois, quando a gente lembrar. Beleza, obrigadão, galera. Até mais. De novo, agora valendo. Agora valendo, né? Até a próxima aventura.